Você sabia que o autismo, ele não acaba aos 18 anos? Quando chega aos 18 anos, as pessoas acham que a criança que virou adulto não é mais autista. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Meu nome é Juliana, eu sou autista, uma mulher autista de 45 anos, que recebeu o seu diagnóstico aos 42 anos, tardiamente, e eu falo aqui nas redes, aqui no YouTube, sobre a minha jornada após ter recebido esse diagnóstico, quando eu já era formada, casada, tudo, e eu sou psicopedagoga, professora e pedagoga. Eu venho falando sobre esse assunto já não há tanto tempo, mas depois do meu diagnóstico eu vim estudando bastante. Mas hoje o nosso assunto, é um assunto que me incomoda bastante, que se hoje eu estivesse fazendo uma pós-graduação, por exemplo, em educação especial, esse seria um tema que eu buscaria. Por que que as pessoas acham que só existem adultos criança? É uma questão de apagamento, sabe? Quando eu digo para as pessoas que eu sou autista, as pessoas ficam procurando traços autistas em mim. Eu acho chato. Se o meu médico fala pra mim, você é autista? Se ele falou, você é uma mulher autista, eu tenho a documentação que diz que eu sou autista, por que que uma pessoa leiga vem e refuta o diagnóstico do meu médico? Eu não consigo entender isso. E assim, os autistas que são crianças hoje, eles vão crescer. Eles vão crescer. Se ninguém morrer, vai crescer, sabe? E uma coisa também que eu observo, logo no início, eu procurei muitos profissionais que tinham essa especialização, porque não existe, só o autismo como um transtorno neurodivergente. Existem outros também. Mas eu via muitos profissionais engajados em crianças. Eu achei psicólogo que cuidava de autistas, crianças até 12 anos. Eu achei neuropediatra que cuidava de autistas que são crianças. Eu encontrei também psiquiatra, sabe, TO, que é terapia ocupacional. Eu quase não achei nenhum profissional que cuidasse de autistas da minha idade, por exemplo, ou 30 anos, 35 anos, não achei. Então, quer dizer, essas pessoas são invisíveis, essas pessoas depois que elas fazem 18 anos, acabou. Eu evaporei na face da terra e eu não existo mais, virei fumaça. Queria até pôr uma fumacinha aqui, uma neblina. E assim, eu fiquei pensando muito nisso, até quando eu converso com pessoas que querem fazer algum tipo de especialização, quer ser psicólogo, essas coisas assim, principalmente meus alunos. Eu falo pra eles, olha, existem poucos profissionais que cuidam de autistas adultos. E seria interessante, é uma profissão que eu acredito que não venha faltar trabalho, por exemplo, no futuro, porque tem chegado muito mais crianças autistas com vários transtornos na escola. Então, acaba que sobrecarrega, não tem profissional, mas tem a mão de obra, né? Por exemplo, o SUS, para você encontrar uma vaga com psiquiatra, é uma vida. Para você fazer uma avaliação a que eu fiz, avaliação psico... Eu esqueci. Para você fazer isso aí também é outro parto. Por quê? Porque quase não tem profissionais para tratar dessa especialidade. Então, por que não mais profissionais? Aqui tá descascando. Eu tô usando um produtinho e aqui tá descascando. Que bom, que ótimo. Quer dizer que tá dando certo. Por que não
mais pessoas que estão nessa área, por que não elas não buscar essa especialização? Porque tem, viu? Tem muitos autistas que eles não têm quem acompanhe eles. Outra coisa também que eu percebo no meio social, no trabalho, eu também tenho falado assim sobre trabalho, né? Os autistas no mercado de trabalho. Eu até fiz um vídeo uns dias atrás sobre isso. E eu tive muito problema em alguns empregos que eu tive por falta de entendimento de quem trabalhava comigo. Eu não sabia de diagnóstico, eu não tinha nem ideia. E eu não sei o que as pessoas conseguiam ver em mim, que eu sempre tinha algum tipo de problema. Eu sempre vivia ameaçada de ser mandada embora. Eu não entendia isso. Assim, alguns empregos que eu tive, por exemplo, o último, a Sky. Trabalhei na Sky, acho que quase 3 anos. Eu vivia nessa situação de sempre uma ameaça de querer me mandar embora. Só que assim, eu não faltava. Eu todo dia, assim, às vezes atrasava porque eu dependia de condução, né? E era 2h30 para ir, para voltar. Mas eu procurava fazer o meu trabalho certinho. Eu não sei, assim, nunca parei para pensar em alguma bola fora que eu deva ter dado, ou eu não sei. Porque para mim, até que eu tivesse o meu diagnóstico, para mim tudo que eu fazia era tudo muito normal. A comida, os estudos, que eu gosto muito de estudar, um dos meus hiperfocos é estudar, e tudo pra mim era normal. O frio, né? Então, pra mim tudo era muito normal. E às vezes eu chegava pra falar com a assistente do meu chefe lá na Sky, e ela vinha e falava pra mim, olha, ele tá querendo te mandar embora. E por quê? Eu não sei. Eu passei por processos seletivos em algumas empresas, que eu passei também. Eu fazia todas as provas, eu passava nas provas, mas quando eu chegava naquela avaliação que eu tinha que fazer entrevista, eu não passava. Eu não entendia por quê. Eu não sei se eu não falava algo certo, eu não sei. Hoje, com o diagnóstico, eu entendo que talvez tenha sido algum comportamento meu que talvez, não sei, deixasse a pessoa meio... Eu já muitas vezes achei que era perseguição, achava várias coisas, né? Mas, então, assim, o adulto, o autista que é criança, que cresce, ele fica perdido, assim, sem um norte na vida. Se ele para as terapias, se ele para as consultas aos médicos, tudo, isso pode acarretar problemas para ele, psicológico, comportamental. E é algo que tanto teria que haver políticas públicas, que eu sinto falta nisso, deveria ter mais acolhimento para o autista adulto. Eu já ouvi falar que tem algumas ações de políticas públicas para autistas, mas até certa idade. Não vejo isso como um meio de incluir as pessoas. O autista gosta muito de ficar sozinho. Por exemplo, meu marido saiu agora, nossa, eu tô assim, depois de um dia estressante na escola, olha, o que eu mais queria era ficar em casa sozinha com meus passarinhos. Daqui a pouco ele vem, ele tem que vir. Mas eu preciso do meu momento sozinha. E assim, um lugar, por exemplo, para o autista conhecer outras histórias. Nem eu gosto de saber como foi a vida daquele autista, o que ele tá fazendo, como descobriu, né? Se é adolescente, que nem eu conheci uma menina outro dia. Então, eu acredito que deveria ter mais acolhimento para esse público. Então,
fica aí a dica, né, pros nossos governantes, para pessoas que têm engajamento nessa área. Mas assim, o autista existe e ele cresce. Ele é criança, ele é adolescente, ele é um jovem adulto, ele é um adulto e ele envelhece. E quando esse transtorno não é tratado, eu já li algumas coisas que acabam até assustando. Mas essa é a mensagem que eu tinha hoje para passar. E eu quero que quem tá assistindo pense, repense. Você que sabe, tem o seu diagnóstico, mas não está fazendo o seu tratamento, não faça isso com você. Faça o seu tratamento, o seu acompanhamento. Vai ser bom para você, vai ser bom para quem está perto de você, para quem tem relacionamento com você. Por exemplo, se você é casado, se você namora, se você tem filhos. Eu tive muitos problemas com a minha mãe de relacionamento. E hoje, assim, eu entendo o que era, mas na época eu não sabia. Então, fazer o acompanhamento é algo bem importante para o autista. É difícil, mas não é impossível. Mas eu vou ficando por aqui e quero que você pense, o autista adulto, ele não evapora, ele continua lá. E ele precisa sempre de atenção, ele precisa de cuidados, ele precisa de acompanhamento médico e psicológico. Pensa nisso. Pensa nisso. E se você tem passado por isso, não tá se tratando, conhece alguém, tem alguém na família, escreve aí nos comentários pra mim, me segue, curte o vídeo, compartilha, porque eu tô aqui pra ajudar. Porque quando eu tive meu diagnóstico, eu assim, não achei tanta coisa na internet pra eu ter um norte, sabe? Então, hoje eu quero passar para as pessoas, quero ajudar essas pessoas que estão descobrindo agora o que aconteceu comigo, certo? Então é isso, por hoje é só, e até o próximo vídeo.